A graça e a paz do Senhor Jesus sejam sobre todos vocês. Que bom estarmos novamente aqui na quinta-feira. Um abraço para os irmãos que estão nos assistindo pelo YouTube. Que Deus continue abençoando a vida de cada um de vocês. Que Deus esteja nutrindo espiritualmente e que possa nos consolar e nos animar com a sua palavra. Meus queridos irmãos, hoje nós vamos continuar estudando sobre estes reis. Mateus capítulo 1, versículos 6 a 11, faz com que a gente possa perceber uma série de reis, como está aparecendo aqui, e estes reis fazem parte da 27ª geração, antes de Cristo, lógico. E a gente já estudou vários desses profetas e hoje nós estamos na vida de Josafá. Não vamos gastar tanto tempo na vida de Josafá, é muito objetivo e muita coisa boa na vida dele. Hoje, a nossa geografia vai nos levar para Tecoa. Onde é que fica Tecoa? Você deve ter o seu mapa em casa. Se você não tem o seu mapa, pode me pedir. Se você estiver longe, eu mando pelo correio, tá certo? Deixa sua mensagem aí no chat do YouTube. Vamos estar enviando o nosso mapa para você acompanhar e estudar mais sobre a geografia bíblica. Onde é que ele está? Veja, está aqui, nesse pontinho. Esse é o deserto de Tecoa. Para você ter uma ideia, nessa região que se encontra o deserto de Tecoa. Um lugar não muito falado, aparece só no Velho Testamento, não aparece no Novo Testamento, mas é aqui que Deus vai agir, Deus vai trabalhar, vai fazer uma obra grandiosa, um trabalho maravilhoso aqui no deserto de Tecoa. E escrevi Reino de Judá. Por quê? Porque é o Reino do Sul. Já está dividido, Reino do Norte chama-se Israel, Reino do Sul chama-se Reino de Judá. E esse é o local onde fica o deserto de Tecoa, que vamos estudar em 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 32 e 33. Segundo livro das Crônicas, capítulo 20, versículo 32 a 33. Ele andou no caminho de Asa, seu pai, e não se desviou dele, fazendo o que era reto perante o Senhor. Contudo, os altos não se retiraram, porque o povo não tinha ainda disposto o coração para com o Deus de seus pais. Vamos orar ao Senhor? Bendito Deus, estamos aqui na tua casa, louvando e bendizendo o teu nome. Estamos estudando a tua palavra. Pedimos, ó Deus, que tu tragas ao nosso coração a iluminação que vem do teu Espírito Santo. Sem ela não entenderemos. Há muitas lutas no nosso interior, no nosso coração, e pedimos que tu estejas nos instruindo e nos fortalecendo para a tua honra e para a tua glória, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, só para a gente lembrar, o nome Josafá significa Jeová julgou. Pode dar até uma outra interpretação, mas o dicionário diz isso. Porque a história dele, que é filho de Asa, e sua mãe se chamava Azuba, muitas coisas ele pôde deslumbrar com a graça de Deus, porque Deus foi com ele. Ele andava na presença do Senhor, ele buscou o Senhor. Diz o texto sagrado de Crônicas e dos Reis, mais crônica do que os reis, que ele auxiliou o pai no seu governo, bem próximo da morte de Asa. Então ele tem 25 anos de reinado, mas ele tem muito mais porque ele auxiliou o pai no final da sua vida, no final da vida do seu pai. Ele subiu ao trono aos 35 anos, jovem,
teve mais jovem, mas ele ainda era jovem. Reinou 25 anos e morreu aos 65 anos e foi sepultado na cidade de Davi. Isso é uma coisa honrosa. Quando diz que ele foi sepultado, quer dizer, os cães não o comeram por aí, como aconteceu com os filhos de Acabe. Não, morreu aos 65 anos e foi sepultado na cidade de Davi. Ele fez coisas grandiosas, maravilhosas aos olhos do povo e especialmente aos olhos de Deus, porque ele destruiu os locais pagãos, os cultos, os locais de adoração pagã. Ele destruiu os locais pagãos, combateu a idolatria, que era muito difícil para um rei do Reino do Norte, rei de Israel, fazer isso. Eles eram mais idólatras. Já Josafá não. Josafá combateu a idolatria. No terceiro ano de reinado, ele estabeleceu levitas, sacerdotes, leigos, para ensinarem e lerem o livro da lei. O que era o livro da lei? O Pentateuco. Então ele enviou as pessoas e disse: olha, vocês vão de cidade em cidade, vocês vão ensinar a lei do Senhor, vocês vão ensinar toda a palavra do Senhor, a lei do reino de Deus, o livro da lei, o Pentateuco. Saia de casa em casa, saia de cidade em cidade, saia de vila em vila. E não só levitas e sacerdotes, mas até gente que não tinha um cargo religioso. Ele disse: vocês vão. Todas aquelas pessoas estavam fazendo isso. Por quê? Lembra de um texto bíblico que diz: o meu povo peca porque falta conhecimento? Esse é um texto, isso foi um texto escrito bem depois de Josafá. Mas essa é a realidade. Então ele faz essa reforma espiritual. E a reforma para a nossa vida é à medida que a gente lê a palavra do Senhor, estuda a palavra do Senhor. Mas por que o Pentateuco? Porque era só o que ele tinha. Era a palavra de Deus, era a escritura sagrada. Ele não tinha outros livros como nós temos hoje. E quem pagava tributo para ele, já é um ponto de destaque, eram os filisteus e os árabes. Sendo que os árabes aqui, essa terminologia que é usada neste capítulo de Crônicas, chamando de árabes, eram tribos nômades. A gente não vai confundir com os árabes de hoje. Os árabes daquela época eram tribos nômades que invadiram algumas terras e estavam por lá. Mas eles pagavam tributo a Josafá, reconhecendo o seu poder, reconhecendo a sua autoridade, reconhecendo o seu domínio sobre as terras. Eles pagavam tributo. Então Josafá, com os tributos e com outros recursos, ele construiu fortalezas e criou cidades muradas. Cidade murada era extremamente importante para evitar a invasão. E extirpou os efeminados. Casou seu filho com a filha de Acabe. Isso não foi um bom casamento. Foi repreendido por causa disso pelo profeta Jeú, por causa dessa aliança matrimonial que ele fez com Acabe. Por quê? Acabe era um homem idólatra. E ele jogou o filho dele aonde? No reino de idolatria. Estabeleceu juízes na cidade. E estabeleceu 2 tipos de juízes. Aquele juiz para julgar segundo a Escritura, segundo o Pentateuco, e o juiz para julgar causas que não eram contempladas no Pentateuco. Então ele estabelece esses 2 tipos de juízes e coloca nas cidades. Então veja, ele faz uma reforma espiritual, ele ensina a palavra de Deus para o povo, ele também faz com que as pessoas tenham julgamentos retos. Esse Salmo 82, o Salmo 82, ele fala de Senhor, julga retamente, porque ele tinha esse interesse. Ele não só cantava, orava, mas ele estabelecia juízes nas cidades
para que as pessoas não fossem injustiçadas, não sofressem com a injustiça. E Jaziel profetizou a vitória contra os invasores. E é esse assunto que a gente vai gastar um pouco mais de tempo na noite de hoje. Ele profetiza a vitória contra os invasores. Gente terrível, mas a gente vai voltar a esse assunto. E Eliezer profetizou derrota quando Josafá fez aliança com Acasias. Foi uma derrota terrível. Inclusive, ele era uma derrota também econômica, porque ele estabeleceu um início de um comércio naval. E porque ele fez isso, Deus não concordou com o que ele fez e fez com que ele perdesse os navios. Os navios naufragaram. Por quê? Porque Deus não concordou com a derrota dele. É como se Deus estivesse dizendo: eu não vou abençoar, porque eu gosto de você. Se eu abençoar você fazendo coisa errada, você vai continuar fazendo coisas erradas, porque acha que a minha bênção vai fazer com que você diga: ah, não, olha, se Deus está me abençoando, se Deus está me fazendo crescer, é porque Deus está concordando. E Deus está dizendo: eu não concordo com a sua aliança. Então eu vou fazer com que esses navios afundem. Depois eles tentaram fazer outras. Acasias já é depois de Acabe, porque Josafá, ele foi do tempo de Acabe, foi do tempo de Acasias, e ainda pegou um pouquinho do filho de Acasias. Mas com respeito de Acasias, ele disse: eu não quero mais fazer acordo com você, os meus navios já naufragaram. Isso já é um sinal de que Deus não está satisfeito com a aliança que eu fiz. Então pense, que perigo vem sobre você atualmente? Que perigo vem sobre você atualmente? Porque esse é o tema do estudo de hoje. Você está correndo algum perigo? Perigo de saúde, perigo econômico, perigo de assalto, perigo de um ambiente de morte? Qual o perigo que pode acontecer a você? Como é que eu posso vencer no meio dos perigos? Como posso vencer quando o perigo chega? Não posso dizer: não, o perigo chegou, não tem para onde correr. Quando somos atacados, quando a nossa moral é atacada, quando a nossa casa é atacada, quando nós estamos sob perigo e ameaça de um ataque à nossa vida, quando estamos com medo, pode não ser medo de um ataque, pode ser qualquer tipo de medo, quando não sabemos mais o que fazer, e principalmente quando a gente está naquela situação tipo: eu não tenho ideia de como é que eu vou escapar dessa situação. Já imaginou? Você numa situação dessa? Eu não tenho ideia de como é que eu posso escapar de uma situação assim. O texto diz: e depois disto, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram a peleja contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: grande multidão vem contra ti, da além do mar e da Síria. Eis que já estão em Hazazon Tamar, que é em Gedi. Esse era o problema. Depois disto, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram a peleja contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: grande multidão vem contra ti, da além do mar e da Síria. Eis que já estão em Hazazon Tamar, que é em Gedi. Você pode procurar lá no mapa que vai achar essa região. Versículo 3. Então Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor e apregoou jejum em todo Judá. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar ao Senhor.
Pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: Ah, Senhor Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir. Porventura, ó nosso Deus, não lançaste fora os moradores desta terra de diante do teu povo Israel, e não adeste para sempre a posteridade de Abraão, teu amigo? Habitaram nela, e nela edificaram um santuário ao teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, espada por castigo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois o teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e nos livrarás. E nos livrarás, ouvirás e nos livrarás. Agora, pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe, e os do monte Seir, cujas terras não permitiste a Israel invadir, quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não os destruíram, eis que nos dão o pago, vindo para lançar-nos fora da tua possessão, que nos deste em herança. Ah, nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que fazer. Porém, os nossos olhos estão postos em ti. Que lição a gente tira disso? Isso aí é a oração de Josafá. Josafá buscou o Senhor. Quando ele foi lá para Israel visitar o sogro do seu filho, foi visitar Acabe, ele teve uma guerra. Estudamos isso semana passada. E ele diz: vamos buscar o Senhor, vamos consultar o Senhor. Será que devemos ir, não devemos ir? Vamos ter vitória, vamos ter derrota? Vamos consultar, vamos. A história foi estudada semana passada, mas aqui está uma outra guerra. Diante de tudo que Josafá já tinha feito de bom, maravilhoso, dedicado, consagrado, com amor a Deus, preservando, ensinando a palavra do Senhor, estabelecendo mestres, professores, levitas, sacerdotes, pessoas que nem eram levitas nem sacerdotes, mas que estavam pregando a palavra do Senhor, ensinando. Josafá, quando se vê nessa situação, ele busca o Senhor. Ele busca o Senhor com oração e jejum. Quando você estiver sendo atacado, quando você estiver numa situação difícil, quando você estiver cercado por todos os lados, ore e jejue. Orar, diz o texto da confissão de fé, é expor diante de Deus os nossos desejos, é abrir o nosso coração para o Senhor, é expor, é orar segundo a palavra e a vontade de Deus. Mas a gente diz: Senhor, eu preciso, Senhor, eu necessito. Isso é oração. E jejum é você se abster de comer, se abster de beber alguma coisa e ficar ali dizendo: Senhor, eu prefiro não comer e ter a resposta da oração do que comer e não ter resposta de oração. Senhor, eu estou jejuando porque não há nada mais importante do que receber aquilo que eu estou precisando, Senhor, o livramento. Então, quando uma pessoa está jejuando, ela está dizendo: é aqui, o que eu estou pedindo é o que eu acho mais importante do que comida. Vi hoje na televisão, no noticiário, que as pessoas estão entrando em uma grande calamidade. Tem gente que não tem dinheiro para comprar gasolina, não tem dinheiro para comprar roupa,
não tem dinheiro para fazer isso ou aquilo outro. Mas o grande extremo que o noticiário estava dizendo é que as pessoas já não têm mais condições de comprar comida. E as pessoas estão a ponto de enlouquecerem por causa disso. Só que aí Josafá está dizendo: eu não vou comer. Comida é muito importante. As pessoas matam, roubam, destroem vidas por causa de comida também. Mas ele está dizendo: eu vou buscar o Senhor com jejum e oração. Versículo 4, veja na sua Bíblia. Faça essa sua oração e esse jejum acompanhado. Ele reuniu o povo, ele convocou o povo, ele convocou a nação, e a nação disse: sim, meu rei, nós vamos orar e vamos jejuar com o Senhor. Estamos juntos nessa empreitada. É obra santa, é uma guerra contra o inimigo e nós estamos juntos. Então ele se posiciona junto com o rei e o rei é quem convoca. Então esse é o papel da liderança. Uma liderança, um rei que teme o Senhor, uma nação que teme o Senhor, ela vai orar e ela vai jejuar. Bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor. Quando a nação teme a esse Deus que é dela, e ele faz isso acompanhado. Você vai ler mais tarde na história de Esté, está acompanhada. Você verá em outras histórias bíblicas que às vezes as pessoas faziam um jejum, faziam sua oração sozinhos, mas em alguns momentos eles precisavam reunir, e esse foi um momento que ele reuniu a sua nação contra o inimigo. Mas faça isso, como disse o versículo 5 e 6, crendo que Deus é soberano. Crendo que Deus é soberano. Por isso que ele diz: Senhor, tu fizeste os céus e a terra. Senhor, tu desapossaste as nações. Senhor, fizestes assim. Senhor, eu acredito no teu poder. Eu acredito que tu podes reverter essa situação. E ele crê que Deus faz do jeito que quer, como quer, quando quer. Esse mesmo texto, de 2 Crônicas, capítulo 20, a partir do versículo 7 ao versículo 11, o que é que nós lemos? Que ele orou segundo as promessas de Deus. Senhor, quando foi construído esse templo, e quando estivéssemos com peste ou fome, quando estivéssemos em uma situação difícil, situação de guerra, de morte, de escravidão, a gente podia vir ao templo, e ele está em Jerusalém, onde tem o templo, vir ao templo, orar, te buscar, Senhor, e o Senhor prometeu que iria ouvir. Já imaginou você fazer uma oração com amor, consagrado, dedicado, buscando de todo o coração, de toda a alma ao Senhor e dizendo: Senhor, o Senhor é poderoso. Senhor, comida não me interessa. Senhor, eu creio nas tuas promessas e eu faço a minha oração sabendo que tu tens promessas. Tu prometestes que iria ouvir. Buscou o Senhor. Mas também, diz o texto sagrado, veio o Espírito sobre Jaziel. Se primeiro ele buscou com oração e jejum, e ali está claro na história que houve oração, que houve jejum, houve mobilização, ele continuou buscando o Senhor, e quando ele estava buscando o Senhor, já imaginou? Você vivendo naquele dia, o inimigo vindo, você vai saber que eles vão matar a esposa, os seus filhos, vão levar cativos como escravos a população. Você vai ver seu pai, sua mãe, sua esposa, seus filhos serem levados. Você pode ser levado também.
Eles vão cometer atrocidades. Não é como hoje que falam de crime de guerra, não. Eles mostravam atrocidades e maldades para que os outros povos tivessem medo de lutarem com eles. Aí vem o Espírito do Senhor. Todo mundo orando e jejuando, orando e jejuando, orando e jejuando. O Espírito do Senhor vem e fala. Diz o versículo 15, que ele trata o coração de um povo que estava aterrorizado. Coração de um povo que estava assim: eu não sei o que é que eu vou fazer. Eu não tenho nada que possa fazer. Segundo Crônicas, capítulo 20, versículo 15. Eu vou ler o versículo 13 até o 15. Todo Judá estava em pé diante do Senhor, como também as suas crianças, as suas mulheres e os seus filhos. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita, dos filhos de Asaf. O Espírito Santo se apossa dele. Versículo 15. E disse: dai ouvidos todo o Judá e vós, moradores de Israel, de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor: não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Como é bom ouvir a palavra de Deus, né? Como é bom ouvir a voz de Deus, e o próprio Deus mandando o seu Espírito, e o Espírito se apossando de um homem comum, igual a todos os outros, e ele dizendo: não tenham medo, porque a luta não é de vocês. Não tenham medo. Quando a igreja está reunida, quando a igreja está coesa, é ali que Deus ordena a sua bênção. Salmo 133 nos lembra essa realidade. Nosso Deus então fala. O nosso Deus hoje fala pela palavra de Deus. A palavra que é, como na linguagem do apóstolo Paulo, a espada do Espírito. Ele fala. Ele traz paz ao coração. E é por isso que por ela a gente vive. E o medo é arrancado. Amanhã descereis contra eles, eis que sobem pela ladeira de Ziz, encontrá-lo-eis no fim do vale, defronte do deserto de Jeruel. Você está morrendo de medo, mas a palavra de Deus vem. Quando você tiver medo, leia a Bíblia. Quando você achar que não tem jeito para você, leia a Bíblia. Quando você olhar assim para todos os lados e diz: eu não sei o que é que eu posso fazer, leia a Bíblia, porque é a voz de Deus para a gente, é o Espírito falando através da Escritura. Versículo 17, neste encontro não tereis que pelejar. Deus está dizendo isso, não é o homem. Neste encontro não tereis de pelejar, tomai posição, ficai parados e vede o salvamento que o Senhor vos dará. Ó Judá e Jerusalém, não temais nem vos assusteis, não temais nem vos assusteis. Amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor é convosco. Não tenha medo, vá. Essa era a voz do Senhor, esse era o prazo do Senhor. Amanhã, não é daqui a uma semana, é amanhã. Dá para preparar o quê? Nada. Dá para se planejar o quê? Para uma guerra dessa dimensão? Nada. Aí Deus diz: não tenha medo, a luta não é sua, é minha. É minha. Amanhã vá para o vale. Não é o vale da sombra da morte, mas o pessoal podia estar cheio de medo lá. Saí-lhes ao encontro. Por que eu vou me encontrar com o inimigo?
Lembra do Salmo 23? Unges-me a cabeça com óleo, meu cálice transborda. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Eles vão se encontrar com os adversários, vão ficar frente a frente com os adversários. Mas o Senhor está com eles. Josafá buscou o Senhor. Veio o Espírito sobre Jaaziel. A palavra foi clara. Versículo 15. Deus trata o coração. Versículo 16 e 17. A palavra de Deus, a voz de Deus, o que nós temos como escritura hoje, revela o que Deus quer fazer na sua vida. Não tenha medo, é isso que Deus quer que você viva dessa forma. Ele não quer que você viva com medo, Ele não quer que você ache que a luta é sua. Não, mas é a minha luta, eu vou lutar. Não, não é sua, é minha. A gente não está numa guerra espiritual, essa guerra não é minha, é de Deus. Deus vence essa batalha e o Senhor é convosco. Essas são as mensagens destes versículos 15, 16, 17, 14. Vamos ao 18. Então Josafá, ouvindo essa mensagem, a mensagem do Senhor, do Espírito do Senhor, então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo Judá e os moradores de Jerusalém também se prostraram perante o Senhor e o adoraram. Adorar quer dizer que Deus é grande, que Deus é o maior, que Deus é o maravilhoso, que Deus é o extraordinário. Adorar é considerar Deus maior do que tudo e todos. Buscou o Senhor e eles adoraram o Senhor. Se você quer ter vitória, busque o Senhor. Adore o Senhor, elogiando com palavras e com canções. Canções e palavras, palavras e canções. O Senhor o deu e o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Onde é que está escrito? Jó, capítulo 1, versículo 21. Isso é adorar o Senhor. Josafá buscou o Senhor com palavras e canções. Salmo 68, 19. Bendito seja o Senhor que dia a dia leva o nosso fardo. Quem fala isso está adorando o Senhor. E eles naquela situação, eles poderiam dizer, bendito seja Deus que luta a nossa guerra. Bendito seja Deus que vai carregar o nosso fardo. Bendito seja Deus que vai lutar e vai à nossa frente. Também diz o texto sagrado, bendito seja o Senhor Deus, o Deus de Israel, que só Ele opera prodígios. Quando estiver aperreado, fale essas coisas. Quando estiver sem ver e sem saber o que fazer, cite o Salmo 72, 18. Confesse. Vocês já ouviram falar assim? Nós somos confessionais. Já ouviram falar isso? Pois é. Confesse. Não só catecismo. Confesse além da confissão de fé de Westminster. Confesse a palavra de Deus. Subscreva o que está escrito. Bendito seja o Senhor Deus, o Deus de Israel, que só Ele opera prodígios. E essa era a fé de um adorador naquela ocasião. Pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. Ao saírem eles, pôs-se Josafá em pé e disse, ouvi-me, ó Judá e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor, vosso Deus, e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Quem era o profeta?
Jaaziel. Que Josafá está dizendo, olha, acreditem em Jaaziel, que foi tomado pelo Espírito do Senhor. Crede no Senhor e você vai estar seguro. É a palavra do rei, animando, fortalecendo, dividindo a sua fé, compartilhando aquilo que ele crê. Vamos mais adiante. Josafá buscou o Senhor, crendo de todo o coração. Há aperto, há problemas, há dificuldades, creia de todo o seu coração. Chamou o povo para crer. Ele acreditava tanto que ele disse, acreditem também. Ele confiava tanto em Deus que ele disse, confie também. Ele acreditava tanto que Deus ia resolver, que Jaaziel estava falando como porta-voz do Senhor, como profeta do Senhor, que ele disse, crede nos seus profetas. Os profetas que estão falando a palavra do Senhor. Josafá, quando estava no início do seu governo, Elias estava no Monte Carmelo. Como é que ele começa o seu governo lá em Jerusalém, lá em Judá? Ouvindo os grandes feitos e os prodígios de Deus. Aí agora, já perto do final da sua vida, numa luta tremenda como essa, ele chama o povo para fazer o quê? Creia, creia, acredite. Aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor, que vestidos de ornamentos sagrados e marchando à frente do exército, louvassem a Deus dizendo o quê? Rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Não afiem as espadas. Abram suas bocas. Encham seus corações. Com pulmões plenos, digam, rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. É isso que vocês vão enfrentar o inimigo, dizendo isso. Vocês vão enfrentar o inimigo dizendo assim, rendam graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. E aquela multidão, aqueles soldados saíram pelo caminho dizendo sim, rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Rendei graças ao Senhor. Você vai sair de casa, mas está com medo. Rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Cante, 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 louve a Deus. Tendo eles começado a cantar e dar louvores, elogios, pôs o Senhor emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe e os do monte Seir que vieram contra Judá, e foram todos desbaratados. Eles estavam fazendo o quê? Cantando. E enquanto eles cantavam, enquanto eles louvavam a Deus, o que é que Deus fazia? Armava emboscada. E veja como é que aconteceu. Os detalhes, quando Deus pôs emboscada e que eles foram desbaratados. Veja, porque os filhos de Amon e de Moabe se levantaram contra os moradores do monte Seir para os destruir e exterminar. E tendo eles dado cabo dos moradores de Seir, ajudaram uns aos outros a destruir-se. Eles começaram a se matar. Enlouqueceram. O povo de Deus cantando. E os inimigos que iriam atacá-lo começaram a se atacar. Ficaram loucos. E o Senhor os destruiu. Josafá buscou o Senhor, crendo de todo o coração. Chamou o povo para crer. Deus pelejou por eles. Tendo Judá chegado
ao alto que olha para o deserto de Tecoa, procurou ver a multidão. Cadê a multidão? Cadê? E eis que eram corpos mortos, que jaziam em terra, sem nenhum sobrevivente. Meus irmãos, esse povo estava com medo. O povo de Israel teve medo. O rei, diz a palavra, teve medo. Mas a palavra do Senhor diz: não temas, não temas, eu vou lutar por você. E eles começaram a adorar. Eles oraram, jejuaram. Depois de orar e jejuar, veio a palavra do Senhor. Depois de crerem na palavra do Senhor, eles cantaram, louvaram e gritaram em alta voz: rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. E enquanto eles cantavam, os inimigos morreram. Nenhuma espada de Israel foi usada. Deus deu a vitória sem eles fazerem nada. Quantos sobreviveram? Quantos dos inimigos sobreviveram? Nenhum. Quem poderia se levantar e tentar fazer um novo levante e atacar Israel de novo? Ninguém. Vieram Josafá e o seu povo para saquear os despojos e acharam entre os cadáveres riquezas em abundância e objetos preciosos. Tomaram para si mais do que podiam levar e 3 dias saquearam o despojo, porque era muito. Sabe o que esse povo ia fazer quando entrasse em Jerusalém? Eles iam roubar toda a riqueza do templo. Eles iam tirar todo o ouro, toda a prata, todas as pedras preciosas, tudo que era de valor do povo e do templo. Eles iam saquear a cidade toda. E agora, quem é que está com riqueza? Os que iam ser saqueados. As pessoas se levantaram contra eles, querendo tirar tudo deles. Quem é que agora está recebendo mais do que imaginava? 3 dias, indo e vindo, indo e levando os despojos do inimigo. Era muita riqueza que o exército estava carregando. Ao 4º dia, se ajuntaram no Vale de Bênção, onde louvaram o Senhor. Por isso chamaram aquele lugar Vale de Bênção até o dia de hoje, até o dia em que o autor das crônicas estava escrevendo. Ele estava dizendo: até hoje é o Vale de Bênção, porque foi muita bênção, bênção de vitória, bênção de falta de medo, bênção do fim da incredulidade, bênção do fim do pavor, bênção porque eles iam morrer e não morreram, bênção porque eles iam ficar empobrecidos e foram enriquecidos. É o vale de bênção. Então voltaram todos os homens de Judá e de Jerusalém e Josafá à frente deles, e tornaram para Jerusalém com alegria, porque o Senhor os alegrara com a vitória sobre os seus inimigos. Está com medo, está com problema, o Senhor vai lhe dar alegria. Mas isso não funciona hoje em dia não, pastor. Realmente, para quem pensa desse jeito, não funciona. Mas para quem tem fé, vai funcionar. Porque esse foi o sentido da história no coração de Josafá. Crede em Deus. Se você não acredita em Deus, como é que realmente as coisas não vão acontecer? Como Jesus, que entrou em algumas cidades e não pôde fazer nem alguns milagres, nem muitos milagres ele pôde fazer, como fez em outras cidades, porque o povo
estava cheio de incredulidade. Diz também o texto sagrado: vieram para Jerusalém com alaúdes, harpas e trombetas. Para a casa do Senhor veio da parte de Deus o terror sobre todos os reinos daquelas terras, quando ouviram que o Senhor havia pelejado contra os inimigos de Israel. Assim o reino de Josafá teve paz, porque Deus lhe dera repouso por todos os lados. Não mexe com ele não, porque Deus gosta dele. Um outro texto bíblico diz: não toqueis na menina dos olhos de Deus. Não maltrateis os meus ungidos. Não mateis os meus profetas. São pessoas que Deus diz assim: eu os amo, eu os protejo, eu os livro de todo mal, eu estou com eles. E as pessoas ficaram dizendo: rapaz, eles nem sequer usaram a espada. Israel teve uma vitória, não sobrou um para contar a história. Ninguém. Porque Deus lutou por eles. Deus não tinha dito? A luta não é vossa, a peleja é minha. Josafá buscou o Senhor e Deus agiu poderosamente, transformando o local em vale de bênção. Guerra em paz, medo em confiança, ameaça de perda em ganho. Veja, e outras coisas que Deus transformou naquele dia. Isaías 64, que texto lindo. É muito tempo depois de Josafá, mas é a verdade na vida de Josafá e é a verdade na minha e na sua vida. Você acredita nisso? Acredita nisso? Pode responder aí pelo chat também, pode escrever no canal do YouTube: sim, eu creio. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos viu Deus, além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Deus trabalha para aquele que está esperando pela mão de Deus. Deus trabalha e Deus faz algo especial, um prodígio, para aquelas pessoas que estão dizendo: esperei confiantemente no Senhor. Ele ouviu o meu clamor, Ele se inclinou e me tirou de um poço de perdição, de um charco de lama, e me pôs os pés sobre uma rocha e me firmou os passos. Mas se a gente não crê nisso, eu creio no Deus que desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu Deus, além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Mateus 9, Jesus tem uma pergunta para mim e para você. Você que está na internet também pode tentar responder essa pergunta. Partindo Jesus dali, seguiram-no 2 cegos, clamando: tem compaixão de nós, filho de Davi. Tendo ele entrado em casa, aproximaram-se os cegos e Jesus lhes perguntou: credes que eu posso fazer isso? Já imaginou você com seus problemas, prestes a ter grandes perdas, morrendo de medo, tremendo de medo? Jesus chega para você e diz: você crê que eu posso fazer isso? Você crê que eu posso solucionar o seu problema? Você crê? Essa é a pergunta de Jesus para mim hoje. Pergunta para você: credes que eu posso fazer isso? O texto que lemos logo no início foi esse. Ele andou no caminho de Asa, seu pai, e não se desviou dele, fazendo o que era reto perante o Senhor. Contudo, os altos não se retiraram, porque o povo
não tinha ainda disposto o coração para com o Deus de seus pais. Ele fez tudo o que pôde, mas ele fez o que era reto perante o Senhor. Vamos orar, feche seus olhos, ore comigo, oremos juntos. Senhor, Tu és fiel à Tua aliança, Tu és fiel em todos os momentos da nossa vida, Tu nos sustenta, Tu nos protege, Tu nos livra de todo mal, Tu nos concede paz, alegria e conforto espiritual. Santo e bendito Deus, tudo vem de Ti. Todos os nossos problemas colocamos nas Tuas mãos. As nossas lutas é a Tua luta. Tu lutarás por nós, como Cristo, que morrendo na cruz, lutou a nossa luta contra o pecado e nos salvou da perdição eterna. Como Cristo, Teu Filho, que batalhou a luta espiritual e foi vitorioso, lutou contra a morte e prevaleceu. É a nossa luta. E tudo isto, ó Deus, Tu realizas por amor, amor a cada um de nós. Obrigado, Senhor. Ensina-nos mais a confiar em Ti, tira os nossos medos, coloca um cântico de louvor nos nossos lábios e dá-nos, ó Senhor, a Tua graça todos os dias, para a Tua honra, para a Tua glória, para o Teu louvor. Nós Te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar. Queridos irmãos que estão na internet, deixe sua mensagem, participe conosco. Próxima quinta-feira, se Deus permitir, estaremos juntos novamente. E aqui também junto com todos vocês. Que Deus nos leve em paz, na sua graça e debaixo do seu poder, sem medo, mas confiantes na vitória que Deus nos dá. Amém.